Da Rua Palestra Itália, o Maurício Ferreira está de volta com a gente, tem informação ao vivo. Fala, Mal, bom dia. Tudo bem, Sheila? Muito bom Certo. dia a você. Mais uma vez, um bom dia aos ouvintes da Band News FM. Estamos aqui na Rua Palestra Itália, esquina com a Rua Caraibas, um dos pontos mais tradicionais desse entorno do Allianz Parque. Amanhã o Verdão, às 7 horas da noite, vai enfrentar a equipe do São Bernardo, abrindo as quartas de final do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho tem a última atividade do técnico Abel Ferreira na academia de futebol, com força máxima entre os titulares. Não há nenhuma baixa, nenhum desfalque. E a única dúvida é no setor ofensivo, porque no empate contra o Guarani no último jogo, o técnico português acabou optando pela entrada do Giovani ao lado do Dudu e do Rony e colocou o Endrick no banco de reservas. Então agora fica essa dúvida se ele vai retornar com o Endrick ou se mantém o Giovani no time titular. Então amanhã às 7 horas da noite, com transmissão da Band News FM, tem Palmeiras e São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, mas o Allianz Parque não vai receber apenas esse jogo nessa fase da competição estadual, porque na segunda-feira, justamente pela utilização do estádio do Morumbi para os shows do Coldplay, São Paulo e Água Santa, às 8 horas da noite, também vão jogar aqui na Zona Oeste de São Paulo, no estádio do Allianz Parque. E eu estou aqui em uma lanchonete bem de frente à Casa Alviverde, inclusive sendo muito bem tratado pelo seu Djalma, que é o funcionário aqui do bar. Por favor, seu Djalma, até para que o pessoal que nos acompanha também na live da Band News FM possa acompanhar o senhor, porque há essa dúvida, viu, Sheila, ouvintes da Band News FM, como é que vai funcionar o entorno do Allianz Parque na segunda-feira, projetando que teremos por aqui apenas torcedores do São Paulo. E é uma região muito característica de Palmeiras, com muitos bares pintados com as cores verde e branca, então a gente ainda está nessa dúvida, né? Ontem eu mandei um e-mail à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, com alguns questionamentos, se haverá um reforço do efetivo policial pensando nessa preocupação dos comerciantes, como é que eles vão fazer para justamente evitar um encontro de torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo, e ainda não houve essa resposta, né? A gente segue no aguardo desse e-mail com as respostas dos questionamentos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mas o seu Djalma, que justamente é um funcionário aqui desse bar, bem de frente ao Allianz Parque. Djalma, tudo bem? Seja bem-vindo à Band News FM, bom dia. O que a gente gostaria de saber, né, justamente como é que está a programação de vocês, pensando nessa partida de segunda-feira, um caso tão atípico com torcedores do São Paulo apenas aqui nas imediações do Allianz Parque. Pra gente aí, rapaz, não vai ser nada bom, né? Vai ter que ficar com o comércio fechado, por exemplo. Eu mesmo vou ter que fechar meu comércio às 2 da tarde. Para evitar mais problema, né? Você não sabe da segurança como é que vai ser. E outra, né? Eu tenho um pessoal que eu já tenho que atender para servir o almoço, tudo que já é um convênio que a gente já serve almoço todo dia. Eu vou ter que abrir aí pelo menos até as 2 da tarde e fechar o comércio para a própria segurança dos funcionários, né? Essa opção de fechar um pouco mais cedo, encerrar o expediente, não ficar tradicionalmente como vocês ficam em jogos do Palmeiras para poder atender o torcedor, para venda de bebida alcoólica também, é uma questão de receio mesmo, e precaução dos próprios comerciantes por ainda não ter uma garantia de segurança máxima com essa torcida do São Paulo aqui. Houve já alguma conversa com a polícia em relação a isso? Não, até agora pra gente não falaram nada. Nada. Ninguém veio comunicar pra mim, nem o resto do pessoal, ninguém falou nada até agora. E essa decisão de fechar mais cedo ou permanecer aberto, ela vai ser tomada em conjunto por vocês aqui, comerciantes, os donos dos bares da região e do entorno do Allianz Parque? Rapaz, eu vou fazer minha parte, né? Agora cada um faz a sua, né? Não sei. Eu preocupo com os meus funcionários, né? Comigo e com o resto da turma que trabalha comigo, né? Independente, porque o jogo de São Paulo praticamente é um dia só. O Palmeiras eu tenho a vida inteira, né? Certo, então, muito obrigado então ao seu Djalma, funcionário aqui desse bar da esquina da Rua Caraibas com a Rua Palestra Itália, que gentilmente, o Bar Alviverde, a lanchonete Alviverde, que gentilmente aqui nos atendeu e cedeu esse espaço. Então essa é a preocupação, né? Sheila, ouvintes da Band News FM, em relação à segurança. Conversei com o dono de um bar também, que não fica nem aqui na Rua Palestra Itália, que é em frente ao portão principal, fica na Francisco Matarazzo. Ele também vai optar por fechar ali no meio da tarde. O clube do Palmeiras também vai encerrar as atividades na segunda-feira às 3 horas da tarde. Então os sócios, após esse horário, também não vão poder utilizar as instalações. Algumas medidas de segurança do clube, né, pensando nos sócios e com a presença de torcedores do São Paulo. Enquanto isso, os comerciantes por aqui com essa tendência de fechamento mais cedo, mas ainda não tiveram nenhum posicionamento da Secretaria de Segurança Pública ou das autoridades policiais. Agora, Djalma falou em segurança, isso é muito, muito importante mesmo.
Agora não tem nada de clubismo nessa decisão, não, Maurício. Você pode perguntar pra ele, tem as moral de perguntar pra ele, não? Ih, ele saiu, ó. Ah, ele Eu vou saiu O de Djalma saiu. Foi trabalhar, Ah, no não, caso. tudo bem. É sem clubismo, seu Djalma? Ai, Vamos ver, seu Djalma, a Carla Bigato está perguntando para o senhor se essa decisão de fechar um pouco mais cedo ela é só baseada na segurança ou tem um pouquinho de clubismo de também não atender os São Paulinos. Ah, rapaz, eu vou falar que tem também. Tem isso também, Sincerão. né? Porque a gente vive Palmeiras, né? É, então. Palmeiras, né? É isso. E Gostei. para evitar outras confusões, a gente opta por fechar mais cedo. Tá joia? Tá certo, então. Obrigado ao seu Djalma. Foi Tá vendo? sincero, lógico. Sincerão. Também. Colocar cerveja no copo do São Paulino talvez não seja um negócio do seu Djalma, não, viu? Ele tá vestindo camisa do Passou água no Palmeiras, shopping. boné do Palmeiras, o bar é todo verde, né? É. Alviverde. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras também, então, Maurício, dessa partida, né? Vamos. Claro, então amanhã, às 7 horas da noite, tem Palmeiras e São Bernardo, né? Um confronto perigoso para o time do técnico Abel Ferreira, porque são as duas melhores campanhas dessa primeira fase. O São Bernardo deu muito trabalho, né? Venceu a equipe do Corinthians, então teve bons resultados. E esse trabalho do técnico Márcio Zanardi vem chamando a atenção. Então o Palmeiras terá força máxima, né? Como disse anteriormente, a dúvida no ataque se ele vai colocar o Giovani ou o Endrick para fechar aquele trio ofensivo ao lado do Rony e também do Dudu. Ontem nós conversamos na Band News FM com o Thiago Escuro, que é o diretor executivo do Bragantino, porque o Palmeiras fez uma sondagem, uma consulta à situação do Arthur, que é o atacante, o camisa número 10 do Massa Bruta, revelado pelo Palmeiras, que foi vendido ao time de Bragança Paulista, e o Palmeiras agora monitora a situação desse jogador, porque o Verdão ainda não tem nenhum reforço para a temporada de 2023. Então fez essa consulta, ainda não houve uma proposta oficial, como disse o Thiago Escuro nessa entrevista exclusiva à Band News FM, inclusive esse bate-papo os ouvintes podem conferir no YouTube da Band News FM, toda a entrevista na íntegra, falando também sobre o Matheus Fernandes, jogador emprestado pelo Palmeiras e que será comprado após esse período de empréstimo. Então, o Verdão ainda de olho no mercado, vale a pena a gente destacar que a primeira janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 4 de abril, então pouco tempo para que a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros, corram atrás ainda de algum reforço neste momento, já pensando pelo menos as disputas das competições no primeiro semestre da temporada. Beleza. Obrigada, Mal. Bom trabalho pra você, viu? Valeu, até já. Até. Não e a gente... conta qual é o seu time por aí. Fica na miúda, né, Maurício? Não, tô brincando. Isso. Mas tem ouvinte falando, olha, até camisa do São Paulo no shopping ali no Bourbon é meio complicado. O pessoal fica olhando meio torto e tal. É uma área alguns super cuidados, verde né? mesmo, né? Os palmeirenses se acham donos dessa região. Eles são maioria. É, então. No caso, são.